Abram o Salmo 84. Aos quartos domingos do mês, nós estamos vendo o livro de Salmos, o terceiro livro de Salmos, que são os Salmos de 73 a 89. Estamos agora indo para o final dessa série. Veja, nós estamos chegando hoje ao Salmo 84, e essa série irá até o Salmo 89. Denominei essa série de O Coração do Levita. Abra, se puder, mantenha aberto, porque eu vou fazer uma leitura gradativa na manhã de hoje. Mas antes, cabe a gente perguntar: em que lugar do mundo você se sente em casa? Em que lugar do mundo você se sente em casa? Talvez você dirá: ora, pastor, eu me sinto em casa na minha casa. Mas talvez essa possa não ser a experiência de todos. No Mágico de Oz, o conto Mágico de Oz, bastante conhecido, a menina Dorothy Gale morava numa casa no Kansas, no estado americano de Kansas. E ela não estava feliz ali. Ela não se sentia em casa. Ela se sentia muito deslocada naquele lugar. E na retratação daquele livro para o cinema mais antiga, a casa de Dorothy Gale, lá no Kansas, era mostrada em preto e branco, ou melhor, na tonalidade sépia. E ela tinha um sonho. Muito além, sobre o arco-íris, há um lugar onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar. E assim, Dorothy Gale conheceu o mundo de Oz, conheceu o mágico de Oz. E é interessante que tudo ali era colorido. Recebia as vívidas cores do Technicolor. Era um mundo fantástico. Um mundo de fantasias. Colorido. E de início impressionou a menina muito. Mas no final, ela foi percebendo que atrás daquilo havia apenas uma grande ilusão. Pura aparência. Pura aparência. Chega então um momento em que a menina Dorothy já não cabe mais naquele lugar. É quando ela repete um refrão em inglês: There's no place like home. Não há lugar como o nosso lar. Não há lugar como o nosso lar. Onde está a nossa casa? Nós estamos aqui nos Salmos, que eram orações cantadas pelos levitas, pelo povo do culto do Antigo Testamento. Os 150 salmos estão divididos em 5 grandes livros. E nós estamos aqui vendo o terceiro dos livros dos Salmos, que são salmos majoritariamente compostos pelos levitas, que guardam assim uma relação muito próxima com o terceiro livro da lei de Moisés, chamado Levítico. Neste salmo aqui, altamente davídico, a ponto de alguns até afirmarem ter sido ele composto por Davi, mas o título diz, segundo a melodia, os lagares, salmos dos filhos de Corá, que eram levitas. Os filhos de Corá eram porteiros do templo, músicos e porteiros do templo.
eles vão dizer algo importante. O levita ama estar onde Deus está. Vejam os versos de 1 a 7. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O salmista aqui vai dizer que o seu amor, ele descreve aqui o seu amor pelo templo e o estado da sua alma. É como se ele aqui vivesse, tudo indica que sim, uma experiência de estar apartado do templo, distante do templo. O templo ficava na colina, lá em Jerusalém, lá em Sião. E ele diz: Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele é mais ou menos como alguém que procura algo muito vital para ele. Ele é mais ou menos como alguém que vai para as águas. É como um faminto que vai para o pão, um sedento que vai para a fonte das águas. É o que ele sente pelo templo, pela presença de Deus. O templo em Jerusalém, claro, a gente não viu a face de Deus, ninguém viu a face de Deus. Mas no templo em Jerusalém, a sombra de Deus estava lá. E era uma sombra muito vívida. Era uma sombra nos sacrifícios, nas vestes, nos simbolismos, na riqueza daquele lugar. A sombra da verdade de Deus estava ali, naqueles atos, naqueles movimentos, naqueles feitos ali celebrados. E mais, não apenas a sombra, também os que ali estavam podiam sentir a presença de Deus. Era muito vívida. Por vezes, a presença de Deus era de tal modo muito intensa que era fisicamente percebida por eles. E eles agora dizem aqui: meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele dirá de dois pássaros, né? O pardal, que é esse pássaro comum, encontrou uma casa, provavelmente ali, nas dependências daquele lugar, fez o seu ninho. A andorinha, também esse pássaro inquieto, igualmente. E o levita vai dizer: eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Eu também encontrei-me. É ali o meu lugar. Eu encontrei teus altares. E ele então dirá que ele encontrou casa na casa do Senhor. Ele encontrou sua casa na casa do Senhor. Ele diz nos versos de 4 a 7. Observem aí, ele diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, havia um vale, né, que eles passavam rumo a Jerusalém, um vale inóspito, a pouca vegetação que ali estava como que chorava, né, o vale de Baca, o vale de lágrimas, o qual, passando pelo vale árido,
faz dele um manancial, de bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ou seja, o levita vai mostrando essa experiência de ir em direção ao templo, de experimentar a presença de Deus, e ele vai descrevendo o quanto isso faz a sua alma, quanta bem-aventurança, quanto deleite, quanto prazer isso trazia ao seu coração. E agora, dos versos de 8 a 12, ele clama e expressa confiança no Senhor. Veja aí os versos de 8 a 12. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ele faz uma súplica. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Essa é uma expressão que remete para a aliança, né? Deus fez uma aliança com Jacó, aquele Jacó que manquejava, mas que Deus exaltou ali o seu poder na fraqueza dele. Esse é o Deus da aliança. E ele diz, escuta, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso. Isso é Israel. Porque os povos confiavam nos seus escudos, nos seus cavalos, nos seus exércitos. Israel confia no Senhor dos exércitos. O escudo de Israel é o próprio Senhor. E ele vai dizer, contempla o rosto do teu ungido. Tu fizeste uma aliança com o rei, com Davi. Contempla o rosto. E aí ele diz algo que é o coração deste salmo. Ele diz, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar na porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Este é o versículo que atesta o quanto a realidade da fé é real em um crente. Porque tem a ver com afeto, tem a ver com deleite, tem a ver com prazer. E ele dirá, um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu, como levita, como filho de Coré, porteiro, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Isto é uma escolha muito bem definida para ele. Isto é algo muito certo, muito seguro dentro dele. Um dia ali, na presença de Deus, é melhor do que 1000 em outros lugares, e muito mais habitando nas tendas. Isso é interessante. Ele contrasta o tabernáculo de Deus, a santidade da presença de Deus, com as tendas da perversidade. E ele dirá que ele encontrou casa, mas ele encontrou mais. Ele encontrou o Senhor da casa. É o que ele diz nos versos 11 e 12. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ele encontrou o Senhor da casa. Sabem, irmãos e irmãs, o verdadeiro crente deseja e necessita
estar na presença do Senhor. O verdadeiro crente necessita a presença do Pai. Quantas e quantas vezes a gente lê nos evangelhos o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, ele retirando-se, indo para lugares desertos, para lugares ermos, para ali orar, para ali falar com Deus. Ele desejava ter um tempo com seu Pai. Lá no Salmo 73, que aliás vimos, o primeiro que vimos dessa série, o levita Asaf estava confuso, ele estava inquieto, ele estava perplexo diante da prosperidade dos ímpios, dos maus, estava perplexo, até, diz ele, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Isso aqui é o coração do crente do Antigo Testamento. Às vezes a gente olha assim e diz, esses crentes do Antigo Testamento, a gente faz assim uma comparação meio grosseira, meio como se eles vivessem no tempo da barbárie, aquelas pessoas antigas, aquelas pessoas ultrapassadas, essa fé do Antigo Testamento. Amigo, nós não conseguimos fazer hoje, século 21, uma oração desta. Nós não conseguimos exalar a beleza disto. Ele diz, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Ele diz em outro lugar, como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede, Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, multidão em festa. O profeta Jonas fugiu da presença do Senhor. O grande movimento de Jonas não foi em direção à vontade do Senhor, foi fugir da presença do Senhor. Acabou no ventre do peixe, enlaçado pelas algas, no ventre do peixe. Jonas faz uma oração e ele deseja retornar à presença do Senhor. Ele diz assim, então disse eu, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Jonas. Uma vez Jesus tinha 12 anos, como muitos aqui, tem meninos e meninas aqui com 12 anos. Eles desceram a Jerusalém, vieram de Nazaré, foram a Jerusalém. E o menino Jesus diz, me convinha estar na casa do meu Pai. Eu precisava estar na casa do meu Pai. Essa realidade da presença do Senhor era algo que todo crente já buscava. Ele almejava. Porque desfrutar da presença do Senhor é quando nós nos encontramos, não mais peregrinos, não mais estrangeiros, não mais deslocados, não mais confusos, não mais perdidos, não mais desamparados, mas é na presença de Deus em que a nossa geografia se estabelece. Nós nos encontramos. Moisés entendeu isto. Ele está em Horebe apacentando o rebanho do seu sogro. Um arbusto começa a pegar fogo, mas o arbusto não se consumia. Isso foi extraordinário, mas isso não era o mais extraordinário. É que em cima do arbusto, da sarça que ardia e não se consumia, o Senhor falou com ele, estava o anjo do Senhor
e disse: Moisés. E ele disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E Moisés fez isto. Ele se localizou, ele se entendeu na presença do Senhor. E essa presença de Deus, ela tem um poder transformador em nós. A presença de Deus nos transforma. É por isso que o levita, que começa distante, começa almejando, começa suplicando, ele vem se aproximando, encontra a casa, encontra o tabernáculo, encontra o Senhor e termina: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que a presença de Deus transforma. Ela nos transforma. Isaías experimentou isso no ano em que morreu o rei Uzias. Ele estava no templo. O Senhor lhe trouxe uma visão. O Senhor lhe trouxe ali a visão da sua santidade. Ele diz: ai de mim, eu estou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a presença do Senhor purificou o profeta. A presença do Senhor molda e orienta os desejos e o coração do cristão. Você vai perceber que quando você está na presença de Deus, sente-se na presença de Deus, coloca-se diante do Senhor, o Senhor vai moldando, vai orientando os desejos do nosso coração. Mas nós vivemos hoje um drama, que é o já e o ainda não da presença de Deus. Porque nós desfrutamos da presença de Deus aqui neste mundo de maneiras extraordinárias, mas haverá um dia que nós a desfrutaremos plenamente. Hoje ainda peregrinamos, mas um dia chegaremos inteiramente à nossa casa. O que a gente pode tirar daqui, irmãos? Algumas coisas. Primeiro, não abra mão do culto público e das atividades em que a sua igreja estiver congregada em comunhão. E há uma razão para isso. É que Cristo está presente junto à igreja reunida. Ele fez essa promessa. Ele diz: onde 2 ou 3 estiverem acordados, não acordados, assim, em acordo, né? Estiverem compactuados, estiverem juntos, unidos em mim, eu estou aí no meio deles. Cristo disse isto. Nós tivemos agora um tempo em que nós passamos muito distante dos nossos ajuntamentos, das nossas igrejas. E talvez algumas pessoas começaram a achar que é possível você desfrutar da mesma experiência com o Senhor online, ou usando um representante no metaverso. E a gente começa a achar que essas coisas, elas terão o mesmo significado que o ajuntamento do povo do Senhor. Mas quando nós nos reunimos, nós nos encorajamos, nós nos exortamos, nós nos fortalecemos mutuamente, nós somos fortalecidos para perseverar. Mas houve um fenômeno interessante também. É que a nossa experiência com a pandemia, por outro lado, acentuou o desejo de estar na presença de Deus e do povo de Deus. Por um lado, se alguns se acomodaram a uma condição de ficar distante, outros, ao contrário, eles quiseram logo mais e mais e mais. Em alguns acentuou a apatia, a indiferença, a frieza, a acomodação. Em outros, o desejo de estar mais e mais com o povo de Deus. Não se conforme a uma forma meramente mecânica de cultuar o Senhor. É preciso uma forma viva. Ou seja, que adorar ao Senhor não seja um fardo, que não seja um peso. Quem sabe você, jovem que aqui está,
vem à igreja, vem ao culto, porque você está acompanhando seus pais. Mas você não desfruta dessa experiência dos levitas. Você não desfruta dessa experiência de Davi. Você não desfruta, às vezes, da experiência dos seus pais. Ou quem sabe você vem porque a sua esposa vem. Mas essa não é a sua experiência. Ou quem sabe outros estão familiarizados com o sagrado assim. Como Nadab e Abiú, acostumados com o fogo sagrado. Como Uzá, que acha que pode segurar a arca com as suas próprias mãos. Ou como Datã, Corá e Abirão. Ou como os filhos de Eli que vão assim se acostumando de tal maneira ao sagrado que são capazes de submeter valores inegociáveis. Foi assim com os nazarenos. Jesus Cristo cresceu ali. Jesus Cristo conhecia todas aquelas árvores. Do carpinteiro, que era o seu pai. Jesus Cristo cresceu naquela carpintaria, mas era o Filho de Deus. Um dia lá na sinagoga em Nazaré, ele se levantou e leu o profeta. E os nazarenos começaram a dizer: não é este o filho do carpinteiro? Não é seu pai José, sua mãe Maria? Não estão aqui os seus irmãos de nomes tais e tais? Porque se acostumaram com o sagrado, que perderam o significado do místico, do extraordinário, do sobrenatural do sagrado. O seu coração deseja, anseia, tem prazer. Houve um tempo na minha vida em que no culto o que eu mais olhava era o relógio. Ficava olhando o relógio. Graças a Deus esse tempo da minha vida passou. Mas ele ouve o relógio. Ou durante o culto, eu quero estar envolvido no meu joguinho, no meu celular, no meu WhatsApp, ou eu vou tomar água 30 vezes. Ou ainda mais, eu venho ao culto para namorar. Penso que não é o caso de ninguém aqui. Nós somos assim muito mais consumidores que participantes. E ninguém cultua enquanto consumidor, é preciso cultuar enquanto participante. Isso é parte. Talvez você esteja cansado. Eu queria fazer uma consideração. Consideremos os porquês de estarmos sobrecarregados. Consideremos os porquês de estarmos cansados. O que está nos cansando? Você talvez já, pastor, você não queira saber, tem muita coisa. O que é que está nos cansando? Falta nos preparar. Falta remir o tempo. Aí você chega para o domingo, para a celebração do povo de Deus, arrastando um fardo, uma tromba, um peso, um sono. Só falta você vir trazendo a sua cama. Não é verdade? Arrastando o seu leito, não é? Para vir para cá. Porque você está cansado, envolvido com muitas coisas. Qual é a fonte do nosso descanso? O Senhor Deus já ensinou isso nas primeiras páginas da nossa Bíblia. Que se você não vivenciar o Shabá, o dia do descanso, o dia de se deleitar nele, a sua alma não terá descanso. O Shabá, o descanso, traduzido para a nossa língua sábado, esse descanso, ele é essencialmente no Senhor. Se nós não descansarmos no Senhor, não adianta. Você vai ficar apenas deitado numa depressão, porque a alma precisa descansar e renovar-se em Deus. O nosso descanso está no Senhor de fato. Eu termino dizendo algo que considero importante aqui.
No Novo Testamento, o templo dos judeus foi destruído, foi colocado abaixo. Jesus mesmo profetizou: não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele estava ali. Porque agora já não faz mais sentido o templo. Já não faz mais sentido. Porque aquele templo apontava, a Epístola aos Hebreus fala sobre isso. Aquele templo apontava para ele. Aquele templo, na verdade, eram sombras dele. Estava ali, no sacrifício, no altar de bronze, no altar de incenso, na bacia, na tampa chamada propiciatório, onde o sangue era derramado, estava na figura do sacerdote que representava o povo. Estava ali o Senhor Jesus. Estava no cordeiro que era sacrificado, nos pães sobre a mesa, na luz dos castiçais, do castiçal. Mas agora Cristo veio. E Ele é o verdadeiro templo. Ele disse isto. Essa foi uma das zombarias lá na hora da cruz. Ó, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, desce daí e te creremos. Ele é o templo. Porque Cristo cumpre toda a finalidade do templo. E estar com Cristo, e estar em Cristo, é estar na presença de Deus. É meio-dia, ele chega em Sicar. Vem ali a mulher. Ela vem tirar água naquele horário, meio-dia. Um horário não convencional para as mulheres virem buscar água. E ela vem buscar água naquele momento porque ela não quer vir no momento em que as outras estão ali. Porque ela tem uma história de envolvimentos com muitos homens. Está tirando água do poço. O Senhor Jesus chega-se e diz: mulher, dá-me de beber. Ele já está ajudando ela. Só quando ele pede isso, ele já está ajudando. Mulher, dá-me de beber. E ela então, tomada assim daquele susto e também de alguma justiça própria, ela diz assim: mas como sendo tu homem judeu, pedes de dar de beber a mim, que sou mulher e samaritana? E ele diz: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que fala contigo, tu lhe pedirias água da vida e ele te daria água da vida. E ela diz: mas os nossos pais fizeram esse poço, Jacó fez aqui esse poço para nós descedentarmos, e agora o Senhor vem lá, um judeu, e diz que tem água da vida? E Jesus disse: mulher, a hora vem e já é chegada, que não é neste lugar que adorarás o Pai, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e a verdade. É Cristo que está falando ali. Porque a experiência de estar com o Senhor é estar com Cristo. E ela entendeu ali, desfrutou dessa presença transformadora de Deus em Cristo. E ela foi lá e disse àqueles homens: olha, veja, eu encontrei alguém que sabe tudo quanto eu vivi. A experiência de encontrar-se com Cristo foi transformadora na vida dela, porque ela encontrou-se com a presença de Deus. Antes eles iam ao templo, agora o templo veio a nós. Adão fugiu da presença do Senhor e escondeu-se entre as árvores do jardim. Caim fugiu da presença de Deus. E é assim. Quando nós estamos nos distanciando de Cristo, nós estamos nos distanciando da presença do Senhor. Quando nós queremos a cruz de Cristo longe de nós,
nós estamos nos distanciando da presença do Senhor. Por outro lado, quanto mais eu desejo a presença de Cristo, mais perto da cruz de Cristo, mais perto da palavra dEle, mais perto do corpo dEle, mais em comunhão com Ele, mais a presença de Deus é desfrutada em minha vida. Se você quiser estar na presença transformadora de Deus que o levita almejava, quando desejava ir ao templo, aos tabernáculos do Senhor, você precisa, tal como andorinha, tal como pardal, levar a sua alma inquieta, a sua alma cansada, a pousar e ficar na cruz de Cristo. É ali o seu lugar. É ali que você se encontra. É ali que você se planifica. É ali que você sossega. É ali que a sede é saciada. Ali que a fome é absolutamente mitigada. É em Cristo. Ali, na presença dEle, você e Ele. Esse é o melhor lugar do mundo. Esta é a casa para as almas cansadas e perdidas como as nossas. Venha Cristo e esteja perto dEle e tenha prazer em estar com Ele. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Ó Deus, dá-nos desejar ardentemente a Tua presença. Dá-nos que a Tua casa, ante a Tua presença, seja onde nós nos sintamos em casa. Dá-nos desejar a Cristo, como quem deseja água, como quem deseja o pão. Dá-nos não fugirmos de Cristo e não nos distanciarmos dEle, mas nos aproximarmos dEle. Dá-nos chegar mais perto da cruz. E, Senhor, que Cristo volte logo e nos leve para casa, para a nossa verdadeira casa, para o nosso lugar. Maranata, vem, Senhor Jesus, e nos leva para casa. É a nossa súplica em Cristo Jesus. Amém.